Olá! Como está a carne produzida no Brasil depois da Operação Carne Fraca, realizada em março pela Polícia Federal? Isso é o que nós vamos ver na agenda econômica de hoje. Nosso convidado é o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Luiz Eduardo Rangel, responsável pela fiscalização de produtos de origem animal e vegetal. Ele fala das consequências da Operação Carne Fraca no trabalho do Ministério. Rangel, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Nós é que agradecemos. Bom, antes da gente começar a conversa, vamos dar uma rápida contextualizada, relembrar um pouco o que foi a Operação Carne Fraca. Vamos ver. Gado, porcos e frangos produzidos no Brasil abastecem 7% do mercado mundial de carnes. Só a União Europeia importou 1 bilhão 750 milhões de dólares de carne do Brasil em 2016. Mas o setor movimentou quase 500 bilhões de reais no ano. A Operação Carne Fraca investigou um esquema de fraude no processamento e na comercialização de carne. Foram encontrados indícios de adulteração de produtos e venda de carne vencida e estragada. O esquema de corrupção envolvia donos e administradores de frigoríficos e fiscais do Ministério da Agricultura e mostrou as fragilidades do sistema brasileiro de fiscalização. Rangel, o que mudou, vamos começar então com o que mudou no Ministério ou na estrutura do sistema de fiscalização de março para cá? Bom, denúncias como essa, investigações como essa, fazem com que a gente mude um pouco o foco inicial do nosso trabalho, que é sempre a segurança do alimento. O grande foco da Secretaria de Defesa Agropecuária é fazer uma verificação de toda a cadeia produtiva, desde a origem dos insumos até o produto final que vai ser entregue ao consumidor brasileiro e aqueles que são os excedentes exportáveis. Com os eventos que aconteceram com a operação da Polícia Federal, os eventos que vêm acontecendo, a gente tem que aumentar o nosso foco não só para a questão dos produtos intrinsecamente, mas também para a conduta dos servidores que trabalham nesse modelo. E, nesse sentido, nós ampliamos nosso escopo de auditoria não só para os produtos, mas também para a conduta, para o procedimento de defesa agropecuária que é feito em todas as unidades da federação. Então, vamos falar um pouquinho da questão da conduta. Depois a gente fala dos números que são imensos, Foram presos, não só presos, mas foram indiciados cerca de 30 servidores, 17 auditores fiscais e mais 16 outros funcionários do Ministério da Agricultura nessa operação. O que aconteceu que essas pessoas envolvidas diretamente no procedimento se corromperam, de certa forma, podemos dizer assim. A gente tinha o superintendente regional do MAPA no Paraná, a chefe do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal aqui no Ministério. O que aconteceu? Como que um esquema assim pode ser montado no serviço público? Isso é muito complexo. A gente, nesse momento, o Ministério da Agricultura está pensando em tentar identificar por que em algum momento, indicações políticas podem desviar a conduta que é prevista para a defesa agropecuária para a busca da conformidade desses produtos e tentar neutralizar esse tipo de interferência negativa. É importante que a gente entenda que, obviamente, existem indicações políticas para cargos de gestão dentro do governo federal, e isso acontece em todo o âmbito do Executivo, Legislativo e Judiciário, mas o mais importante é que a designação técnica, a missão técnica do órgão seja preservada independente disso. O que nós podemos perceber é que, em algum momento, para facilitar determinados procedimentos burocráticos de certificação ou alguma coisa nesse sentido, algumas pessoas foram corrompidas dentro do serviço público por empresas do setor privado, com seus interesses específicos, para poder furar algum lugar na fila, para poder ter alguma facilidade maior dentro do procedimento burocrático, e isso causou todo esse problema que foi detectado por dentro do seio do próprio Ministério. Então, os denunciantes que levaram essas primeiras informações à Polícia Federal, que tem ferramentas específicas para poder apurar esse tipo de desvio de conduta, diferentes do próprio Ministério, levaram ao conhecimento da Polícia Federal, que identificou, então, que essa suspeição poderia levar a esse nível de crise. Nesse nível de indicação política, de ingerência política, desde maio do ano passado existe um decreto presidencial que prevê que todos os superintendentes regionais, os 27 superintendentes estaduais e do Distrito Federal, sejam funcionários de carreira do Ministério, mas ainda tem uns 15 ou 16 deles que não são.
O que está acontecendo? Qual é a demora para... A gente tem que entender o seguinte, o processo da meritocracia é um processo desejável dentro do âmbito do serviço público, a gente tem que perseguir isso da melhor forma possível, né? As representações do ministro da Agricultura nos estados, né, através da forma, da arquitetura organizacional do Ministério, é a representação do superintendente regional, do superintendente no estado, né? É uma indicação política, é uma representação política. O que não pode acontecer, e não acontece já há muitos anos, é o chefe da área técnica, o meu contraparte no estado, ter essa mesma indicação política. Então, é preciso haver uma conexão positiva entre o plenipotenciário da pasta, que é o ministro da Agricultura, e o secretário de Defesa Agropecuária, com os alinhamentos necessários do ponto de vista governamental, mas com a responsabilidade de Estado que a Secretaria tem. E assim deve ser rebatido para as superintendências. Pode até haver um representante com indicação política, mas isso não pode interferir na política de Estado que é conduzida pela chefia da divisão agropecuária. Mas isso é muito difícil de acontecer, porque mesmo no sistema de meritocracia, você já tem, obviamente, os alinhamentos políticos. Então, não daria para ser um servidor de carreira, com todas as qualificações da meritocracia e alinhado politicamente? É isso que a gente busca fazer. O Ministério da Agricultura é uma organização complexa, ela tem uma história de mais de 150 anos e é difícil, né, apesar de existirem gestores externos ao Ministério da Agricultura que contribuem significativamente para o bom funcionamento da casa, há de se entender profundamente, né, como a máquina funciona para que ela possa ter uma boa gestão. E é isso que se espera com esse decreto presidencial, que a partir do momento da sua plena vigência, a substituição paulatina desses superintendentes que não são da casa, ela vem a acontecer por um processo meritocrático, identificando se eles têm capacidade de gestão, currículo para poder gerenciar isso, bons antecedentes de gestão para poder dar ao Ministério a transparência, principalmente do processo, e atingir o objetivo da defesa agropecuária, que é basicamente 90% da atividade dos estados. A gente está falando aqui um pouco de gerência, né, de pessoal, gerência de equipe, mas isso tem tudo a ver porque essa gerência que controla essa área econômica da produção brasileira, e a gente tinha aí uma subordinada sua diretamente, né, uma chefe de departamento que foi considerada uma das cabeças do sistema. Como é que é esse processo de escolha, de indicação desses chefes de departamento? Só vendo aqui, a secretaria que você comanda, a Secretaria de Defesa Agropecuária, tem um departamento de saúde animal, um departamento de fiscalização de insumos agropecuários, o departamento de inspeção de produção de origem animal, o departamento de sanidade vegetal, ou seja, você cuida de plantas também, sim, de produtos de origem vegetal e de fiscalização de insumos agrícolas. Ou seja, você comanda todo o processo de produção de alimentos no país. A gente costuma dizer que o processo de vigilância sanitária ele é complexo e a parte mais dura cabe à defesa agropecuária, porque a gente verifica desde a conformidade dos insumos usados no processo até o produto final que sai das agroindústrias que vão para o varejo, obviamente, para o consumidor, e aí tem a etapa da vigilância sanitária per si, que é da Anvisa, né? E fora do Brasil também as exportações. Então, realmente é um negócio muito grande. Dando um pouco de ênfase sobre a questão de gestão de recursos humanos, é importante dizer, o Ministério da Agricultura tem aproximadamente 11 mil funcionários, né? Desses funcionários, quem trabalha diretamente na defesa agropecuária, os funcionários que estão a cargo das principais funções, são os auditores federais agropecuários, né, uma carreira da qual eu faço parte também. E hoje a Secretaria de Defesa Agropecuária ela é basicamente ocupada os cargos de gestão por essa carreira de auditor fiscal. É óbvio que, por ter uma gama muito grande desses profissionais, a indicação natural para a ocupação desses cargos, mesmo os gerenciais da defesa agropecuária, vem normalmente do superintendente, por isso tem esse viés que a gente comentou inicialmente, que é político. Então, a primeira etapa que a gente gostaria de ver, mesmo antes do próprio superintendente ascender por meritocracia, é que os cargos da defesa agropecuária pudessem, então, ser ocupados com indicações, inclusive, não exclusivas do secretário de Defesa, mas com a contribuição do secretário de Defesa para que a gente possa ter o alinhamento governamental do Brasil, né, da nação, alinhado à política regional da superintendência. Você falou em 2.700 auditores fiscais, aproximadamente, né? Eu andei vendo alguns dados e fazendo algumas pesquisas também. Esses dados, pelas indicações que eu tive, esse número de auditores não é nem a metade do que o Ministério precisaria para fazer uma fiscalização efetiva, porque aí a gente entra direto no problema, né? Pela norma ainda vigente, a fiscalização nos frigoríficos deve ter um fiscal permanente do Ministério e ele é quase que um residente, ele quase que faz parte da equipe lá, né? É muito importante para que as pessoas entendam exatamente como funciona a defesa e cada uma das etapas da defesa. É diferente o modelo de fiscalização, por exemplo, de fábricas de defensivos agrícolas ou medicamentos veterinários do que é feito na fazenda, né? Quando eu verifico produção de mamão, melão, soja, algodão ou mesmo a produção de bovinos, suínos, etc. Isso é diferente do modelo de agroindústria, onde eu preciso de uma certificação.
verificação, de uma auditoria, de uma inspeção. Nesse caso, em alguns casos muito específicos, é preciso da presença permanente de uma autoridade sanitária, que é o Auditor Fiscal Federal Agropecuário, no que a gente chama de avaliação ante-pós-mortem, ou seja, um animal, ao chegar da propriedade rural, com todas as suas guias de trânsito, ele precisa ser inspecionado, né? Feita uma análise clínica daquele animal antes de ele ser abatido, para saber se ele estava com condições de saúde, e logo após o abate os primeiros procedimentos de processamento desse animal, também avaliar os órgãos vitais desse animal para saber se tem alguma patologia que poderia condenar aquela carcaça e não levar ao consumo. Isso é feito por amostragem, só porque tem alguns frigoríficos matam até 500 mil aves por dia. É inviável para um fiscal. A metodologia de avaliação ante e pós-mortem, no mundo inteiro, ela deve ser feita em 100% dos casos. Então, no caso, por exemplo, da nossa produção avícola, que é uma das maiores do mundo, é a maior do mundo, né? Esse é um grande desafio. Mas, para o processo de ante e pós-mortem, numa verificação, obviamente, de plantéis diferentes, porque é diferente você avaliar um animal bovino e avaliar um plantel de animais de aves, né? Mas é necessário, então, que você tenha a presença permanente de todo o fiscal. Mas, note, é só no processo ante e pós-mortem. Depois, você tem uma série de outros profissionais que auxiliam esse líder da cadeia, que é o auditor fiscal, no processo de auditoria na linha de produção. Inclusive, profissionais que são do setor privado. Então, existe um exército de pessoas que pensam defesa agropecuária, comandados por um auditor fiscal, que é a autoridade sanitária nesse processo, e que garantem, ao longo dessa cadeia de abate, a segurança no produto final. Mas essa permanência desse auditor fiscal lá dentro não gera, assim, um certo compadrio? Ele não termina virando um amigo do diretor, ou gerente, ou dono do frigorífico? Você não pode facilitar aí esses descaminhos? Talvez esse seja o grande problema que nós começamos a ter que enfrentar exatamente com essas denúncias que aconteceram. É óbvio que a gente vem trabalhando com esse sistema de inspeção já há 70 anos, né? Na verdade, a Inspeção Federal começou em 1917, então ela tem mais de 100 anos como Inspeção Federal. Mas no modelo que a gente vem operando relativamente hoje, tem mais de 65 anos com os regulamentos que existem hoje. O fato é, a gente sempre se preocupou com isso, né? Com esse risco de um conflito de interesse, de uma presença permanente de um auditor, que é um ser humano, que vai estar em contato direto com aquela empresa durante 30 anos, às vezes dentro do seu contrato de trabalho com o Ministério da Agricultura. E para isso existem ferramentas de treinamento, capacitação, auditoria, porque esses processos não são simplesmente eu deixo um funcionário lá e volto depois de 30 anos para saber se está tudo bem. Tem um processo de treinamento, reciclagem, troca de pessoas, né? Então você tem remoções por interesse do funcionário ou por interesse da administração, só que, infelizmente, exatamente pelo número reduzido de profissionais que eu tenho hoje para dar conta de um agronegócio que cresceu muito nos últimos 20 anos, infelizmente o meu número de funcionários não cresceu proporcionalmente a essa demanda. E existe uma pressão do próprio agroindústria para que isso se equipare, né? Porque os mercados continuam crescendo. 10 entre 10 empresários hoje querem atingir o mercado chinês, por exemplo, que é um mercado que todos eles querem por causa dos preços. Mas a abertura de um frigorífico de abate pressupõe necessariamente colocar um auditor fiscal médico veterinário e isso é um processo dinâmico que o governo tem que acompanhar com concurso público, etc. Então, você vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Voltamos já.